A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Edivaldo. O Edivaldo pede para o pastor falar sobre santificação e purificação. Ele pergunta: qual a diferença, pastor? Antes da resposta, nós vamos consultar a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 17. Fazendo esta leitura, nós vamos entender aqui a explicação do apóstolo Pedro. Diz o texto: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aqui nós temos uma exortação do apóstolo Pedro, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Ele não estava se referindo à sua própria pessoa, mas está fazendo uma citação da Bíblia com respeito ao pedido de Deus, recomendação de Deus ao povo dele de épocas passadas, como eram os judeus, que agissem com santidade, porque também o que falava com eles era santo. Agora a pergunta é: o que é um santo? O Brasil está cheio de uma informação que santo é alguém que morreu, foi canonizado e se tornou uma espécie de intercessor, de advogado, de mediador entre Deus e a pessoa, eventualmente da família ou amigo que está querendo manter contato com aquela pessoa que faleceu. Santo, à luz da Bíblia Sagrada, tem um sentido simples. Significa separado. Uma pessoa que, quando aceita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele fica separado. Não é uma pessoa isolada, reclusa. Ela tem uma convivência natural, normal, própria da sua identidade. Se é casado, se é solteiro, se está trabalhando, se está viajando. Então, esta pessoa sabe exatamente que ela é uma pessoa separada para servir a Deus e não pode se contaminar com as coisas que antes fazia. É o que segue em seguida. E purificação. Purificação é esse estado que caracteriza uma pessoa santa na acepção bíblica, que está decididamente separada para servir a Deus. A propósito, o apóstolo Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas. O cristão não é uma pessoa presa por decretos de pastor. Ele aceita a Bíblia Sagrada como autoridade dele, única. Então Paulo declara:
que aquela pessoa que aceitou o compromisso convém apartar-se de toda iniquidade, porque aquele que chama, ele vive numa condição de santidade para que nós tenhamos comunicação, aceitação, receber dele resposta às nossas orações, vivemos separados e não retornando aos vícios e práticas antigas. A próxima pergunta é da ouvinte Edelvânia. A Edelvânia aqui fala que ela tem uma colega que a convidou para ir à igreja Palavra de Vida. Convidou para ela participar de um culto de intercessão. A Edelvânia pergunta ao pastor se ela pode participar, se tem algum problema ela deixar a sua igreja e aceitar esse convite dessa colega, pastor. Eu gostaria de informar a nossa irmã Edelvânia que, em primeiro lugar, porque desconheço essa igreja, Igreja Palavra de Vida, me parece estranha, mas não quero julgar, e por isso solicitaria à irmã que conseguisse com essa sua colega qualquer publicação dessa igreja. Se pudesse nos oferecer para um exame, ou quando não, pelo menos indicar a casa publicadora dessa revista atinente à igreja. Qualquer publicação dessa igreja, para nós termos consciência a que filiação ela está. Porque há muitos hoje usando nomes evangélicos, mas não é realmente adotando as práticas comuns aos evangélicos, que nós chamamos crentes em Jesus. Então fica aqui a nossa espera, que por favor peça à sua colega que lhe forneça algum material publicado por esta igreja, para nós termos consciência disso. Outra coisa que eu vejo aqui, em se tratando de uma pessoa que não é membro de igrejas, pelo menos o convidado, apenas a colega que convidou, culto de intercessão me parece um culto exclusivo da própria igreja. Porque isso, cada qual de nós tem a sua igreja e pode fazer um culto de intercessão de modo geral. Não há nada contrário à Bíblia. Mas uma pessoa convidada, ela não integra aquele grupo. E então estranho também esse convite. Por isso, recomendo voluntariamente o fornecimento desses dados para que eu possa responder com equilíbrio o perigo ou não de a irmã estar visitando esse grupo. A próxima pergunta é da ouvinte Rita, da cidade do Guarujá. A Rita fala aqui ao pastor que assistiu na TV Record uma série em que apresentava ali o casamento de Davi com uma mulher chamada Ana. Então a Rita ficou em dúvida, está certo, pastor, está correta essa informação? Não está correta. Embora saibamos que Davi era polígamo, isto é, tinha algumas esposas, não vou dizer muitas, mas algumas esposas, os nomes dessas esposas, como Abigail, era uma mulher de um dono de fazenda, e que o marido morreu, Davi casou-se com ela. Mas ele já tinha a própria mulher chamada Mical, que era filha do rei Saul, com quem ele se casou. Então aí está certas mulheres que são mencionadas na Bíblia, mas não tenho recordação de ter lido qualquer coisa a respeito dessa esposa dele por nome Ana, conforme diz aqui o texto, né?
A próxima pergunta é do ouvinte Gilberto. O Gilberto faz aqui uma pergunta, no mínimo interessante, ao pastor. Ele fala aqui que quando uma mulher fica grávida, Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, já sabe se aquela criança que vai nascer, quando ela crescer, vai ser uma pessoa má, uma pessoa que vai fazer o mal para os outros. Então Gilberto pergunta, se Deus, tendo esse conhecimento antecipado, por que ele permite então que esta criança venha nascer, pastor? Quando lemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, a respeito da criação do ser humano, a declaração bíblica diz assim: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Uma pergunta que se faz e que é difícil de responder é: o que se entende por imagem de Deus no ser humano? Imagem de Deus no ser humano é a outorga de atributos a nós, exclusivos de Deus, porque Deus tem na sua extensão, nós temos limitação. Mas então nós temos sensibilidade, capacidade de amar, de odiar, sentir-se alegre, sentir-se triste. Temos vontade própria. Todo ser humano, ele é um ser de vontade própria pessoal. É como diz o ditado, ninguém manda na minha vontade. Exato. Você foi feito à imagem de Deus, tem vontade própria. Agora, saiba que essa bênção que Deus nos concede é de muita responsabilidade. Então, da maneira como Deus nos criou a sua imagem, nós lemos também o mesmo Deus falando no capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Cada um de nós não pode ignorar esse texto. Os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra vós, de que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Então aqui temos Deus fazendo menção ao seu povo: olha, você tem liberdade. É sua, escolhe. Se você escolher mal, você vai pagar por o mal que está fazendo. Se escolher bem, você vai ser abençoado. Agora, passando para o Novo Testamento, nós encontramos, quando Jesus pregava o Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, ele disse aos seus ouvintes: entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse texto bíblico repete, de certo modo, essa colocação de vontade própria. Está diante de você. Você quer o bem? Entra pela porta estreita. Você não quer fazer questão? Entra pela porta larga. Você é livre. Agora você sabe, no final da porta larga, inferno. Porta estreita é o céu. E agora? Deus é responsável por uma pessoa que toma a sua iniciativa e escolhe de modo impróprio? Não. Se Deus fizesse isso, Ele estaria nos tornando autômatos, seres criados como se fossem bonecos.
Mas nós não somos bonecos. Nós somos seres autônomos, como dissemos, com os atributos próprios que Deus nos deu. Então, eu não vejo razão para essa crítica, acusando como se Deus tivesse que tirar a vida de uma pessoa que erra. Não. Ele tem o direito de optar. Agora aceite o compromisso. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar, mas ligou e fez a sua pergunta aqui para o pastor. Ela diz assim: o que acontece, pastor, quando oramos e depois abrimos a Bíblia e não entendemos nada? Ela deu um exemplo que outro dia ela abriu a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 45, e não entendeu nada. Então ela pergunta: pastor, o que eu faço para poder entender o que a Bíblia diz, pastor? Quero dizer à nossa consulente que está sendo mal orientada na forma da sua leitura da Bíblia. Existe um jogo de azar chamado bibliomancia, isto é, adivinhando com a Bíblia. Como é que se faz isso? A pessoa, adredemente, quer dizer, antecipadamente, faz um propósito na sua cabeça, no seu íntimo, e vai buscar na Bíblia um apoio para esse propósito que ela planejou. Está precisando de dinheiro, está precisando de uma viagem, então formula essa ideia e vai ver na Bíblia onde ela pode encontrar uma resposta para isso. Aí põe o dedo em qualquer texto da Bíblia Sagrada, na página aberta, e vai daí fazer uma interpretação que possa dar apoio ao seu propósito. Não se usa a Bíblia desse modo. A Bíblia, para ser aberta e ser lida em continuidade. Porque se abrirmos a Bíblia em qualquer parte, sem conhecermos o contexto da Bíblia é a parte que vem antes do texto procurado e a parte que vem depois. Então aí você tem capacidade de poder entender o que o texto bíblico declara. Mas ler um livro isolado e depois querer saber como entender, não tem base bíblica para isso. Querendo ajudá-la, nós estamos aqui na Igreja Evangélica da Paz, oferecemos um curso gratuito da Bíblia, chamado A Vida Frutífera, 8 lições, que são dadas uma vez por semana, de 1 hora mais ou menos, e a pessoa então vai conhecendo paulatinamente como usar uma Bíblia Sagrada. É uma preciosidade, como disse o salmista no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quanta gente nas trevas fazendo práticas religiosas sem apoio da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque não conhece. Então, este é o nosso oferecimento para ajudá-la, porque vemos que a irmã tem interesse de conhecer a Bíblia, mas o seu modo de procurar textos na Bíblia não está condizente com a maneira correta para que isso aconteça. A próxima pergunta é do ouvinte Duarte, da Igreja Visão Ágape. Ele pede para o pastor explicar o texto de Gênesis, capítulo 6, verso 6. Eu vou estar lendo para o pastor e para todos os ouvintes. Diz assim, Gênesis, capítulo 6, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra,
e pesou-lhe em seu coração, pastor. Bom, esse texto geralmente é usado por grupos que eu diria sectários, como negando a capacidade de Deus de conhecer todas as coisas. E nós encontramos no livro de Números 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta. Ora, se Deus não mente, e diz, e nem se arrepende, então a pessoa fica dizendo, como então diz aqui que Deus se arrependeu? Então nós queremos dizer que esta palavra arrependimento, empregada por Deus, ela é uma palavra, se você puder escrever, é uma palavra antropopática, indicando que Deus se contristou por desobediência do homem, não que tivesse havido da parte de Deus qualquer mudança de ideia ou de ato impróprio que ele tivesse se arrependido. Então, nós lemos mais em seguida no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 7 a 10, um propósito de Deus que está assim registrado. Quando eu falar sobre uma nação para destruir, para acabar com aquela nação, e essa população da cidade ou desse país se arrepender, também eu não enviarei o castigo que havia prometido. É o caso de Jonas. Deus fez um aviso solene. 40 dias, e a cidade de Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas chegou até o palácio. E o rei tomou consciência daquele aviso e ordenou um jejum absoluto para toda a nação, inclusive para os animais. E Deus viu a mudança de posição daquele povo e não mandou o castigo, porque houve mudança, arrependimento. Então, quando disse Deus arrependeu-se, significa apenas que mudou de ideia com relação ao que havia anunciado para o povo como castigo, mas que o povo, se arrependendo, não faria isso. Não ocorreu isso com Noé. Pegou muitos anos até a construção daquele barco, convidou o povo para entrar, nenhuma pessoa atendeu ao convite de Noé. Entraram apenas Noé com a sua família. E a arca, então, foi fechada pelo lado de fora, e aí veio o dilúvio e os levou a todos. Aí está a explicação desta palavra, que seria melhor colocada, e há traduções que colocam assim: e entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então Deus sentiu tristeza, porque Ele quer salvar o homem. Agora, quando há desobediência, então o castigo vem. A próxima pergunta é da ouvinte Bena. Ela diz aqui que ouviu de um pastor que nós, os salvos em Cristo, viveremos no céu com o Senhor Jesus por 1000 anos e depois viveremos com o Senhor Jesus por toda a eternidade aqui na terra. E ela fala ainda sobre a Nova Jerusalém. Pastor, está certo este ensino que ela recebeu, pastor? Não, não está certo. Está certo, sim,
que Jesus virá arrebatar a sua igreja, conforme encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, onde lemos o seguinte: dizemos-vos, não quero, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então os espíritos dos justos, já que no passado, em tempos recentes, morreram, esses espíritos estão lá no céu, de acordo com Hebreus 12, 23. Espírito dos justos aperfeiçoados. Deus os trará com Jesus, para então se unirem aos seus corpos, e em corpos ressuscitados, como lemos aqui, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui chama-se o arrebatamento da igreja. Porém, nós partindo para o capítulo 19 do livro do Apocalipse, fala de uma vinda de Cristo futuramente para estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. Não existe reino milenial no céu. Existe reino milenial aqui na terra. E nós lemos isso no capítulo 19 do livro do Apocalipse, que conta o seguinte, a partir do versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu com cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, em seguida, lemos que houve um convite para as aves do céu para comerem as carnes daqueles poderosos da terra, porque haviam desprezado a vontade de Deus para com eles. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. A besta foi presa, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. E em seguida, então, Jesus começa o seu reino sobre a terra, mas antes, no capítulo 20, diz que o diabo vai ser lançado no abismo. E ali encerrou a sua condição, pôs sobre ele o selo, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Estou lendo em Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Então, durante este período, o diabo não estará agindo sobre a terra. Porque
É a prisão dele por 1000 anos. Jesus estará governando. Seu reino milenial terá sede na cidade de Jerusalém e dali então estará governando o mundo inteiro. Agora, acabando-se 1000 anos, Satanás será solto e vai ainda continuar na sua rebelião, ajuntando povos que não se converteram durante o milênio de Cristo para a última batalha contra Jesus. Foram derrotados e no capítulo 20, versículo 10 do Apocalipse, está lá: o diabo foi lançado no lago de fogo. Com ele, a besta e o falso profeta, e de dia e de noite, atormentados para todo sempre. É o lugar chamado Geena no Novo Testamento, palavra grega que aparece 10 vezes, sempre citadas por Jesus Cristo. Pode ser que alguém não creia no inferno, é um direito que ele assiste. Ninguém vai forçar, mas você não vai evitar que haja inferno. Como diz o livro de Romanos 3. Minha incredulidade não altera o desígnio de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então este livro, a Bíblia Sagrada, como Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você puder crer nisso, você vai ganhar muito. Mas se não quiser, vai sentir a situação.